Nós vamos falar agora sobre todas esses princípios e essas observações iniciais que eu tive ao longo dos primeiros 10 anos da minha vida. Talvez algumas tenham parecido abstratas demais, mas eu vou concretizá-las agora em exemplos reais. A partir desses primeiros 50 minutos de explanação, eu quero que você guarde esses conceitos na cabeça, que nós vamos reutilizá-los agora, que estamos adaptando o discurso para a realidade do empregado. Quem é o empregado na nossa filosofia de vida, né? Na minha filosofia de vida? E eu espero que você use os fragmentos dessa conversa sincera para desenvolver a sua própria filosofia de vida. Eu nem espero que você faça um Ctrl+C, Ctrl+V na minha filosofia de vida. Acho que cada um tem que ter a própria. Na minha visão, e pode ser que vocês achem que isso é errado, mas a minha visão ela é bem enviesada também, porque eu fui muito mais empregador e prestador de serviço do que empregado. Eu só fui empregado da Avenue quando eu ocupei o cargo de CMO. E mesmo assim eu tinha uma condição muito mais de amizade, proximidade com o CEO da empresa, não é? Então eu tinha aí um trato mais de igual para igual. Eu nunca distribuí um currículo e esse tipo de coisa. Mas eu tive muitas e muitas dezenas de funcionários e eu escalei dentro de todas as propostas que eu me propus, né, de todos os caminhos que eu me propus a trilhar, eu escalei em todos eles. Achei importante esse disclaimer para que você saiba, e eu sou bem sincero na hora de falar isso, a minha visão ela é sim enviesada, mas na boa funciona pra cacete. Esse é o momento que eu tenho que ser sincero, funciona pra caramba, é o que me trouxe até aqui. Vamos lá, eu estou falando apenas para empregados agora. A meu ver, o empregado ele ignora uma situação que eu chamo de condição geral de solidão por parte do empreendedor. O empreendedor está sempre só. O empregado, ele ignora o tamanho da solidão do empreendedor, do gestor, no sentido amplo mesmo da palavra. O empreendedor, ele está só para compartilhar todo e qualquer pensamento estratégico, toda e qualquer direção do negócio, toda e qualquer expansão de equipe. O empreendedor está sempre rodeado por uma massa de funcionários, mas poucos são líderes ou poucos serão destacados para um cargo de confiança. A nossa filosofia de vida, ela começa assumindo o que eu coloco aqui no número 1, eu até recomendo que vocês imprimam esses roteiros de aula, porque vocês podem ver junto comigo, eu fico olhando para a tela também. O que eu assumo aqui no número 1, só existem 2 grupos de pessoas. Uma massa amorfa de empregados, são os empregados que entram e saem do trabalho, são os empregados que dão 5 horas eles vão embora, são os empregados que cumprem estritamente, tão e unicamente aquilo que eles foram contratados para fazer. E é nesse ponto que existe a maior armadilha de todas. Todo cara fracassado, todo cara preso a um salário mínimo, todo cara que está totalmente preso à atividade empresarial que ele exerce, todo cara que está naquele empreguinho de merda há muito tempo. É nessa hora que ele vai levantar a mão e gritar: o Ícaro tá vendendo para você trabalhar de graça. O Ícaro tá dizendo para você ficar depois do horário de trabalho. O Ícaro tá dizendo para você fazer coisas que que você não recebeu para fazer. E é nessa hora que a minha posição ela é de difícil entendimento para quem tem uma mentalidade muito estagnada, para aquele cara que está feliz em trabalhar das 9 às 5, sem nenhuma capacidade de ascensão na sua carreira. É isso que eu estou falando mesmo. O que eu estou falando é que para receber mais lá na frente, você vai ter que trabalhar mais agora. E que nem necessariamente você vai receber por isso agora. Mas foi exatamente isso que eu fiz. Eu não só trabalhei para entregar os projetos dos meus clientes, a partir do momento que eu finalizava essas entregas, eu começava um segundo turno, o trabalho depois do trabalho, que era um momento de estudo. Então me deem mais um pouco de tempo para eu desenvolver esse raciocínio antes de acharem que eu estou apenas mandando você trabalhar de graça para alguém. E eu tenho que tomar esse tipo de cuidado porque nosso grupo não é mais tão coeso, entra todo tipo de gente e se a gente não ficar explicando assim tão minuciosamente, as pessoas não vão entender. A minha filosofia de vida parte da afirmação de que só existem 2 grupos de pessoas quando nós estamos falando de empregados. Uma massa amorfa de empregados e os raríssimos seres pensantes capazes de guiá-los.
Eu não estou falando aqui de guiá-los moralmente, espiritualmente, não estou falando de São Franciscos dentro de uma empresa, mas eu estou falando, cara, talvez 10% dos funcionários sejam capazes de gerenciar outras pessoas. E dos 10% que são capazes, talvez só metade queira fazer isso. Ainda que receba um aumento de salário, porque tem gente que mesmo que você aumente o salário delas, ele não tá nem aí para isso. Então, a partir dessa primeira explicação, eu quero que você seja um desses caras. Eu vou te ajudar a se tornar um desses caras. Um desses caras tão raros capazes de guiar outros funcionários e que por isso obterão posição de destaque, de confiança e de certa estabilidade dentro do negócio. Não porque o negócio se tornou estável, mas porque ele se tornou necessário. E não foram poucas as vezes que esses funcionários braços direitos, né? Mesmo quando o negócio quebra, o patrão convida ele para o próximo negócio, porque ele confia nele, e não nele sendo aquele funcionário específico. Ele confia nele. Então vamos lá, nós temos alguns passos aqui para rumarmos, eu espero tornar mais claro para vocês. A sua primeira obrigação como funcionário, e essa é a primeira coisa que eu te falo, né? Imagine que o Matheus chegasse até mim e falasse assim, papai, eu arranjei um emprego, comecei a trabalhar no Pinheiro Neto, sei lá. Comecei a trabalhar no BTG, comecei a trabalhar, enfim. Eu falaria para ele o seguinte, filho, a sua primeira obrigação é se destacar. A sua primeira obrigação é não ser confundido com todos aqueles caras que passam com a mesma roupinha quando entram e saem do elevador. A sua primeira obrigação como funcionário é se destacar. Eu sei que negócios pequenos, negócios menores, esse destaque ele não é tão claro quanto esses exemplos que eu te dei, né? BTG, Pinheiro Neto, mas acredite, cara. Até mesmo um cozinheiro pode se destacar, até mesmo um balconista pode se destacar. E não são poucas as vezes que numa padaria você encontra balconistas que se destacaram ali dentro. Tem caras que vendem mais, atendem mais, tem garçons que ficam mais conhecidos. Dá para se destacar em quase tudo. Existem dois tipos de destaque. E esse deveria ser o primeiro momento de reflexão aqui dentro desse módulo. Você deveria pausar o vídeo, inclusive, e refletir. Sendo a sua primeira obrigação, a obrigação de se destacar, existem dois tipos de destaques, o que eu chamo de dois tipos de destaques. Na minha cabeça existem os destaques pequenos. Os destaques pequenos são todos aqueles que são os minimamente desejados num bom funcionário. Chegar na hora, não deixar lixo em cima da mesa, não atrasar entregas, não ser flagrado em cima das meninas, não fazer esse tipo de coisa, né? Não quebrar protocolo. É o mínimo que o ser humano deveria fazer. Chegar na hora, ser asseado, não falar palavrão, não interromper os outros, ser um cara educado, constante, tá sempre bem, trabalhando, tranquilo, fazendo serviço, sem enrolar, sem jogar culpinha de atraso nos outros, sem fofoquinha, sem beber demais na festa da empresa. Eu mantenho um padrão alto. É isso, parte do manter os padrões altos significa isso, são os pequenos destaques. Esses pequenos destaques vão garantir que você não seja visto negativamente, mas eles não vão garantir condição de privilégio ou proteção dentro da empresa. Cara, você vai ser um cara que vai falar, nossa, esse menino é tão organizado. Não? Pode ser que dessa primeira observação parta um destaque grande, mas o máximo que você vai receber de elogio por chegar na hora e levar o cafezinho pra pia é, puta, esse menino é bem organizadinho, né? A mãe dele deve ter educado ele bem. Mas é importante. Agora vem os grandes destaques. O que são os grandes destaques? Grandes destaques são momentos onde você, como empregado, começa um processo de sinalização constante para os seus superiores de que você é diferente. Se eu fosse empregado, era exatamente a partir de agora que eu poderia dizer para vocês, é aqui que eu começo a enfiar na minha cabeça que ninguém vai concorrer comigo dentro da empresa, que eu vou ajudar todo mundo, que eu vou tornar o trabalho de todo mundo mais fácil, que eu vou chamar todas as bolas para mim, mas na boa, eu vou continuar me destacando e vou continuar ascendendo dentro da empresa. O processo de grande destaque significa dar sinais constantes para o seu chefe de que você não merece estar ali. Não porque você é bom demais, mas porque você está disposto a crescer. Que sinais são esses? Eu chego aqui no triplo raio-x, não é? São 3 coisas que todo chefe gostaria de ver em algum funcionário. Todo chefe, se visse isso em algum funcionário, mesmo um funcionário que chegou na primeira semana, e é engraçado porque quando você mete um triplo raio-x, mesmo na sua primeira semana de trabalho, pode ter certeza, cara, todo mundo vai falar de você.
E se você é um funcionário antigo e que decide acordar para a vida, todo mundo vai falar de você. Porque ninguém faz isso. Ninguém, nenhum funcionário faz isso. Porque o funcionário está preocupado demais apenas nos pequenos destaques, apenas em entregar o relatório no dia. Grandes destaques são trabalho depois do trabalho. O que é o triplo raio-x? Eu chamo ali, escaneando as necessidades da empresa, escaneando os concorrentes, escaneando o seu próprio chefe. O que significa escanear as necessidades da empresa? Imagine que você chegou na empresa. Imagine que agora, com esse olhar frio, o Sobral chama de olhar do furo, né? Imagine agora que com esse olhar frio, você observa a dinâmica de trabalho das pessoas que estão ali. E que você consegue perceber, por exemplo, que nós temos um problema de gargalo nas redes sociais. E que não existe um dono para as redes sociais. E que as redes sociais são empurradas pela barriga e alguém posta de vez em quando, mas não tem um protocolo. E aí você vai abrir então uma vertical. Olha, nós temos gargalos nas redes sociais. Imagine que você perceba que os redatores daquela agência que você trabalha, eles estão exauridos. E que eles estão com muito trabalho. E que eles estão cometendo atrasos, não porque são ruins, mas porque eles estão com muito trabalho. E é muito louco, porque nessa hora, as pessoas pessimistas, minha esposa, por exemplo, que é naturalmente pessimista, sempre foi, ela vai falar, nossa, mas aí você vai começar a falar da vida dos outros assim, vão colocar um alvo nas suas costas. É esse alvo que você quer. E é por isso que ninguém acende, porque as pessoas não têm coragem bastante de pegarem um alvo enorme, meterem no peito e falarem, vem. É esse alvo que você quer, porque acredite, bicho, o teu chefe tá há anos sem ver um filho da puta que chegue pra ele e diga, cara, eu enxergo isso, cara, minha ideia é essa, cara, eu vejo isso, cara, o social media não é tão bom, o menino não é tão bom, mas é porque falta um treinamento pra ele. Eu mapeei, eu encontrei um treinamento que talvez ajude ele. Olha, chefe, nossas imagens não são muito boas. Olha esse trabalho aqui que diferente que eu encontrei. Mas a gente vai chegar lá. O início do processo de sending, de envio contínuo de sinais. E quando você faz isso muito bem, cara, em 2 ou 3 meses o chefe percebe que você é diferente, ele fala, vem aqui, vem aqui. Cara, você não quer me ajudar com uns desses apontamentos que você me trouxe? Então vamos lá, você vai encontrar gargalos. Você vai encontrar fragilidades dentro do processo da empresa. Coisas que estejam bagunçadas, coisas que não estão funcionando. E você vai mapear, documentar e organizar isso para mostrar mais tarde para o seu chefe. Não agora, calma que nós estamos ainda no primeiro ponto. Como existem ajustes processuais e de rotina dentro da sua empresa, que poderia tornar o trabalho de todo mundo mais fácil. E ninguém está fazendo isso, porque está todo mundo se preocupando só com o relatório do mês. Ninguém está nem aí para esse olhar macro. Por quê? Porque brasileiro não é gestor. Brasileiro não cuida das coisas, brasileiro não olha equipe. Brasileiro é assim, não, a minha parte eu fiz, hein? Eu apertei o botão, assim, não é comigo, são os meninos lá, não sou eu. O brasileiro não tá nem aí, assim, é se protegendo e que se dane os outros. Imagina a solidão de um cara que precisa de gerente, precisa de gestor, precisa de braço direito para crescer. Quem aqui tem pai empresário, quem tem mãe empresária, quem tem tio empresário, que não consegue expandir a empresa porque falta gente de confiança? E se você pudesse se tornar uma pessoa dessa de confiança? Porque a maioria das pessoas de confiança no Brasil, elas se tornam de confiança porque elas estão lá há muito tempo. O seu Domingos está comigo há 20 anos, nunca me roubou, confio nele. Os próprios empregadores, eles sequer vislumbram a possibilidade de entrar e encontrar um funcionário, pagar por um funcionário e receber um gestor, informação. O primeiro scanner é o scanner sobre as necessidades da empresa. O que a empresa precisa. O que ela precisa para melhorar os processos, o que ela precisa de mão de obra que está sendo demandada e o que ela precisa para tornar a vida da mão de obra que já existe melhor. Desde uma dica simples sobre como talvez a cafeteira fosse melhor se ela fosse de outra marca, ou como o filtro seria melhor se ele fosse alugado ao invés de comprado, até observações muito interessantes como: olha, chefe, você contratou um social media, mas ele não é competente o bastante para realizar a função. Infelizmente, eu estou sendo sincero agora. Ou você coloca ele como júnior, ou você começa a certificar o menino. E olha, eu tenho aqui alguns cursos e eu acho que começar a certificá-lo é uma boa ideia. Não vale a pena demitir o menino. Vamos ajudá-lo a se tornar alguém mais competente. Vamos ver se ele está disposto a aprender.
Está nas mãos dele o serviço dele. O segundo scanner é o scanner sobre os concorrentes. Eu te garanto que nesse momento, se você fizer o bom scanner, nesse momento o cara te chama para sentar e conversar. Porque ninguém faz isso. E cacete, quando eu fazia isso pros meus clientes, eles falavam, não, pô, você foi atrás? Eu falo, lógico, é o meu trabalho. Quando você escaneia os clientes, o que os clientes fazem de melhor, o que eles já lançaram e fizeram que deu certo, qual é o diferencial que eles possuem em relação a nós, em que produto eles vencem a gente, o que eles estão fazendo nas redes sociais deles e que nós não estamos. Quando você mapeia os 3 principais concorrentes, quando você mapeia os 3 principais concorrentes e coloca isso dentro de um documento, e você fala, chefe, com toda a humildade do mundo, isso era algo que eu já estava acostumado a fazer no antigo emprego, me permita que eu faça aqui para você também. Se você achar que não é uma boa observação, pode jogar fora. Isso daqui foi feito para você. Eu andei analisando os nossos 3 principais clientes. Você pode até perguntar para ele, chefe, me diz uma coisa, quem são os nossos 3 principais concorrentes? Eu tô falando cliente aqui toda hora, mas entenda concorrente. Chefe, quem são nossos 3 principais concorrentes? E deixa ele dizer os nomes e você pega os 3. Olha, eu andei olhando os nossos concorrentes na sua comunicação, nos seus produtos e nas suas campanhas. E eu acredito que nós estamos demorando demais para fazer promoções, porque eles estão fazendo promoções antes. Eu acredito que eles estão comendo a gente nesse produto aqui, ó, nessa campanha, a gente está perdendo para eles. Olha, eu olhei o Reclame Aqui. É engraçado porque ninguém tá nem aí pro Reclame Aqui da empresa. É uma coisa que ninguém mexe. LinkedIn e Reclame Aqui. De repente você decide fazer um scanner nos 2 e mostrar como nós estamos completamente abandonados, tanto no LinkedIn quanto no Reclame Aqui. Como nós não fazemos tráfego, não temos Google rodando, nós não temos remarketing. Chefe, como é que a gente quer crescer assim? O cara fala, meu irmão, que loucura é essa, cara? Você tá aqui há um mês e você já tá me levantando mais observações do que os últimos gestores fizeram em meses? Chefe, eu acredito que isso está nos custando muito dinheiro. E essa ancoragem de muito dinheiro, lá no finalzinho desse curso eu mostro, é onde você consegue pedir o teu aumento. Você tem um monte de pepino, você identificou um monte de problema, você identificou um monte de gargalo, ninguém vai fazer. E você está disposto a fazer. Mas isso é um pouquinho mais pra frente. E por fim, você escaneia o seu próprio chefe. À medida que você se aproxima do seu superior, você entende exatamente como tornar a vida dele mais fácil. E acredite, nada escraviza no bom sentido, nada escraviza melhor um superior, nada atrela melhor um superior ao seu subalterno do que o subalterno ser necessário. Quantas secretárias jamais seriam demitidas porque elas são as únicas que sabem arranjar tudo, organizar tudo. À medida que você transforma a vida do seu chefe em algo mais fácil, naturalmente seu poder de barganha e o quão necessário você é para todo aquele sistema aumenta. A partir desse momento em que você faz o triplo X, o raio-X, o triplo raio-X, e você escaneia empresa, concorrente e o chefe, está na hora de eu falar para você sobre o ponto 4, do que eu acredito que são os pontos importantes para você se destacar como funcionário, que é implementando a filosofia do aperfeiçoamento contínuo. O simples fato de você estar na empresa faz você ouvir pelos corredores o que a empresa precisa, o que ela busca e o que ela não encontra. Como, por exemplo, puta, eu não encontro um bom designer. Puta, eu não encontro um bom financeiro. Puta, eu não encontro alguém bom para chefiar esse squad, para tomar a frente dessa iniciativa. A filosofia de aperfeiçoamento contínuo, ela significa continuar trabalhando, e o trabalho depois do trabalho, ao invés de ser trabalhar para outra pessoa, ao invés de ser fazer freelancer, o trabalho depois do trabalho seu é se aperfeiçoar para ocupar uma vaga maior na empresa que você já trabalha. Isso é engraçado, porque as pessoas acham que você tem o trabalho 1. O trabalho 1 é das 9 da manhã às 17 horas. E você ganha um salário, 4.800. E aí as pessoas fazem... Isso é ridículo, porque era o que todo mundo deveria falar pro próprio filho. Aí o cara tá lá ralando, a mulher ficou grávida. Daí o cara fala assim, nossa, eu tenho o primeiro trabalho, das 9 às 17, 4.800. Daí eu volto pra casa, almoço, tomo um banho, faço das 18 às 23 horas,
Uber. E aí eu tô seguindo a filosofia do Ícaro, trabalho depois do trabalho. Mas a verdade é que talvez, se você percebe que existe ascensão de carreira dentro do trabalho que você tá, talvez às 18 às 23 não deva ser pro Uber. Às 18 e 23 devam para ser estudo. Para você ascender dentro desses 4.800 para 6.500, para 6.000 reais, dentro da mesma empresa. Porque você consegue ter as mesmas 18 às 23 horas para continuar estudando. Onde vocês precisam, que cargos vocês não preenchem e o que eu preciso fazer para preenchê-los. Que habilidades eu preciso desenvolver? Que conhecimento eu preciso ter para ocupar esses cargos estratégicos que não são ocupados? E aí a pergunta que alguns vão me fazer é o seguinte: Ícaro, mas eu preciso de dinheiro agora. Por que você não se planeja? Porque você só deixou para fazer Uber depois que tua mulher teve filho e as contas ferraram e teu pai não pode te ajudar mais com grana. Mas quando você se planeja, sim, o segundo turno pode ser sim estudo e aperfeiçoamento para ganhar mais salário. O seu segundo emprego é estudar para ascender no seu primeiro emprego. E quando eu ascender, daí eu paro, né? Não, daí você usa a mesma quantidade de tempo para continuar ascendendo. Ou para empreender para si mesmo. Porque agora você tem fôlego, você tem salário. A filosofia de aperfeiçoamento contínuo significa que você não vai parar de estudar nunca. O que parece uma notícia meio infernal para os vagabundos encostados. Nossa, mas eu já tô com 30 e tantos anos, não vou parar de estudar, acabei de sair da faculdade. Meu amigo, bem-vindo ao mundo real. Se você não quiser executar uma função de R$ 1.600 bruto na prefeitura da cidade, se você não quiser morrer no mesmo emprego, há sempre uma ameaça de crise de ser despedido, cara, bem-vindo ao mundo real, vai ter que estudar a vida toda. E que bom que você pode fazer isso. Porque 99% das pessoas não farão, então significa que não existe concorrência de novo. Não existe concorrência nem a pau num país de analfabetos. Eles concorrem com eles mesmos. Concorrência existem para eles. Não para o trabalhador qualificado. Não para quem é capaz de aprender. Não para quem é capaz de entrar num curso que só tem inglês e assistir. Ninguém tem acesso a isso. Não é possível que vocês não percebam que nós vivemos num tremendo apartheid que separa aquele que sabe, que é capaz de aprender, de todo o resto, que só é capaz de ser semi-educado através dos canais tradicionais de educação. Quais são os 3 diferenciais? Ponto 5. Quais são os 3 diferenciais que te separam dos demais? São as 3 características que eu te garanto que você não vai encontrar em 98% das pessoas que trabalham no mesmo lugar que você. Porque geralmente elas não estão se preocupando com isso. Chamar as responsabilidades e assumir riscos. Quando você leva um triplo raio-x para o teu superior e você mostra quais são as deficiências que existem na sua empresa, quais são as deficiências, quais são as vantagens que existem no concorrente e como você tornaria a vida do seu chefe mais fácil, a primeira coisa que você vai fazer é virar para ele e falar assim: chefe, eu acredito que eu posso resolver alguns desses problemas. Coloca o social media na minha mão. Eu vou contratar um social media, eu vou contratar um redator e um designer, eu vou conseguir ali um salário legal deles, eu vou contratar eles júnior ali, vamos fazer um PJ de entregas mensais, não precisa ter trabalho continuado, eu programo os blocos, me entrega essa responsabilidade, eu faço, eu assumo, ainda que imediatamente você não ganhe incremento salarial, o que é muito maluco, mas 3 ou 4 meses fazendo isso, com 3 ou 4 pessoas abaixo de você, numa vertical que não pode parar, se você falar pro teu chefe que você tá indo embora porque recebeu uma ótima proposta de trabalho para outra empresa, para gerenciar 8 pessoas, e você quer crescer, quer desafio, e que você inclusive enxerga essa possibilidade de crescer aqui, mas as pessoas não estão acreditando nos seus planos, inclusive esses planos vão pagar em muitas vezes o seu salário, você recebe seu aumento. Mas você percebe como essa posição que eu estou vendendo para você é muito mais uma posição de empresário dentro da própria empresa. Você está tomando risco, você está estudando, você está fazendo projeto. Não é posição passiva de empregado. E olha que loucura. Você está com a postura ativa, geralmente, onde no Brasil todo mundo está na postura passiva. E é nessa hora que vão te chamar de chato, é nessa hora que vão te chamar de capacho, é nessa hora que vão te chamar de certinho, é nessa hora que vão dizer que você não tem vida, sua vida é isso daqui, minha vida lá fora existe. E aí você vai dar risada porque 6 meses depois você vai estar mandando nessa gente toda. Infelizmente é assim. E eles não vão gostar de você porque você agora é chefe deles. E você fala, não me importo, eu estou apenas começando essa rota de ascensão.
Porque você estuda enquanto eles estão no happy hour, você se aprimora enquanto eles estão na academia, e você continua estudando, continua investindo, continua em diálogo aberto. Vocês falam muito pouco com o chefe de vocês, muito pouco. Vocês acham ainda, foi criado na cabeça do brasileiro, que quando o chefe chama vocês, vejam, lembrem daqueles desenhos todos, Jetsons, Flintstones, Família Dinossauro, sempre que o chefe chama, o que o cara faz? Nossa, eu tenho um problemão, tenho um problemão. A melhor pessoa que você vai querer se relacionar é a pessoa que vai poder aumentar seu salário e te dar promoção. É ele que você tem que falar, é com ele que você tem que estar, é com ele que você tem que conversar. Teus colegas são teus colegas. Quando você leva um triplo raio-x pro teu chefe, tem essas 3 diferenciais. Chamar responsabilidades e assumir risco. Eu quero fazer isso, chefe. Se der errado, eu assumo a responsabilidade, eu quero ir pra cima. Aceitar condições variáveis. CLT está sempre fugindo de comissão, está sempre fugindo de salário variável. O Itaú agora fez um plano novo aí de incremento salarial via variável e tá todo mundo no Twitter falando, isso é escravidão, isso é retrocesso. Pode ser, eu nem acompanhei nada, mas assim, o que separa uma pessoa que quer crescer da outra é a capacidade que ela tem de assumir condições variáveis. E pensa bem, o dono de um negócio, 100% das suas condições são variáveis. Mesmo que o Novo Mercado tenha 32 mil alunos, todos podem ir embora. Numa empresa, tudo é variável. Mesmo que você tenha um posto de gasolina, tudo é variável. Dentro de uma empresa existe apenas a ilusão de estabilidade, mas tudo é variável. Quem serão os primeiros demitidos dentro de uma empresa? Os funcionários que não têm destaque, nem pequenos, nem grandes. Quantas pessoas não são demitidas porque são desorganizadas, porque não chegam no horário, o cara cai no pequeno destaque. O cara é demitido porque ele derruba uma marmita no meio do escritório e é a 5ª vez que ele perde documento dentro da empresa. Que ele some sem dar aviso, que ele mete atestados seguidos. São esses caras que estão concorrendo com você. Esses caras que estão postando o dia todo que deveria ter 4 horas de trabalho por semana, porque em Madrid eles querem fazer isso. O terceiro ponto do tópico 5, né? Quando você chama uma equipe, quando você pede para o seu chefe, posso montar uma equipe? Pode ter certeza que ninguém fala isso para ele. Ninguém levanta um problema, identifica esse problema, racionaliza esse problema, quantifica quanto dinheiro está sendo perdido, mesmo que seja um chute. Ou quanto dinheiro poderia ser ganho, mesmo que seja um chute. E de repente, quando você vira para esse chefe, mesmo chefe, e diz: posso tentar resolver? Você me permite? Não é você que vai resolver. Eu sei que você já tem todos os seus problemas. Eu sei que você tem um monte de problemas, chefes. Eu posso resolver? Você permite aí que eu chame 2 ou 3 pessoas? Vamos montar um timezinho barato, custa pouco. Vamos resolver? Te garanto que isso daqui vai te retornar várias vezes. E se esse cara é um gestor, tudo que ele quer é isso. O gestor tá louco para ter mais gestor lá dentro. Porque gestor não encontra gestor. Só encontra um monte de massa amorfa, semi-alfabetizada. Então esses 3 elementos, chamar responsabilidades e assumir risco, aceitar condição variável e pedir um time, é o que te destaca de um empregado. Você está entendendo? Nós chegamos no tópico 5. Se não me engano, são 10 aqui. São 10. Nós chegamos na metade. Você entende que tudo que você tem que ser é não ser um mero empregado? Você está agindo muito mais como uma pessoa que deseja uma sociedade, você está agindo muito mais como alguém que está empreendendo a própria carreira, você está negociando, você está trucando, você está estudando, você está trazendo concorrente, você está pensando, querendo time, encontrar solução. Que porra de empregado é esse? É o empregado que é promovido. E quando sua mãe, ou seu pai, ou sua esposa, ou seu marido chegar em casa e você estiver estudando concorrência, ele vai falar: mas por que você está fazendo isso? A empresa não é tua. Você não é pago para isso. E esse é o grande assassino de ascensões dentro de uma empresa. Infelizmente, você tem que trabalhar antes de receber, na maior parte das vezes. E aí tem um grupinho que chama isso de escravidão e tem outros que encaram isso como preço a ser pago pelo destaque. Ponto 6. Quando você traz o triplo raio-x para o teu chefe, quando você assume as responsabilidades e pede um time, chegou a hora de negociar um sistema claro de metas e entregas. De nada adianta você mostrar para o seu chefe que a sua rede social, que a rede social da sua empresa não funciona, que o Google e o tráfego não funcionam, se você não negociar com eles um sistema claro de metas e de entregas. Você não consegue depois mostrar para o seu chefe que você trabalhou além do que você disse que faria.
Se você só falar, posso resolver, ele falar sim, você montar um time e começar a fazer, ele vai falar, nossa, seu trabalho é bom, mas quão bom é? Nós tínhamos 2.000 seguidores, agora nós temos 19. Nós recebemos duas mensagens de direct, agora nós recebemos 300. Nós não tínhamos canal de Instagram, de Telegram, agora nós temos. Nós estamos no Google, nós usamos remarketing, nós temos funil, nós temos anúncios virando direto para o WhatsApp. Quão bom é isso? O quão você for bom em determinar metas, objetivos e um sistema claro de objetivos. Caso contrário, você não vai sequer começar a preparar a sua cama. O que significa isso? Começar a preparar o terreno para pedir aumento. Agora você tem um cargo de confiança, agora você tem pessoas abaixo de você, agora você entregou coisas a mais do que você disse que faria, você coletou resultados maiores do que você disse que coletaria. Está na hora de sentar com o seu chefe e não pedir um aumento. Você vai pedir para ganhar mais, porque você gera muito mais valor, porque você tem cargo de responsabilidade, porque você continua estudando. E porque o melhor, todo o dinheiro que você passará a receber a mais já foi gerado muito antes dentro da empresa. Você não está aumentando o meu salário de 2,5 para 6. Eu já gerei esse dinheiro. Uma parte do dinheiro que eu gerei com essas implementações é que está voltando para mim. Isso permite que eu me dedique ainda mais. E que a gente comece a trabalhar ainda em mais verticais. Então, negocie um sistema claro de metas e de entregas. Porque senão você fica totalmente atado na hora de pedir um aumento. Quais são os 4 maiores erros de um funcionário de destaque? De alguém que tem essa mentalidade, que não é de eu vou trabalhar, eu vou conquistar essa porra, eu vou acabar tendo um pedaço dessa empresa. E se eu achar que não é essa empresa, eu peço demissão e busco outra. Você acha que você está concorrendo com essa molecadinha que está vendo Friends e anime japonês no Netflix até 4 da manhã? É essa a galera que você tem medo? Os 4 maiores erros que um funcionário de destaque pode fazer. O primeiro ponto, não saber dizer não. O brasileiro sofre muito com isso. À medida que você ganha destaque, à medida que você ascende dentro da sua estrutura de trabalho, a coisa que mais você vai falar é não. Quando eu mostro que foco é dizer não, quando eu trago aquela frase foda-se o nióbio, que vocês acham tão interessante, engraçada, todo mundo ri, é legal falar, né? Foda-se o nióbio, é engraçado. Foda-se o nióbio é um grande exercício de dizer não o tempo todo. Você acabou de falar para o seu chefe que você queria solucionar uma demanda que você mesmo apontou dentro da sua empresa. Você vai ter que dizer não para quase tudo. Estou focado nas minhas tarefas. Estou focado nas minhas tarefas. Não, estou focado nas minhas tarefas. Não, você poderia fazer... Não, cara, eu estou focado nas minhas tarefas. Não, mas eu tenho alguma coisa... Não, estou focado nas minhas tarefas. Muitas vezes, a própria política e dinâmica dentro do escritório, ela é feita para você ser improdutivo. E é nessa hora que você vai ter que focar nas suas tarefas. Saber dizer não. Olha, eu gostaria de fazer... Não, cara. Puta, mas eu precisava de uma semaninha, porque eu tenho uma viagem para... Não, cara, eu preciso disso daqui, eu preciso de você, então adiante seu serviço. Nenhum gestor se torna gestor se ele não souber dizer não. Funcionário é que não sabe dizer não. Funcionário não pode dizer não. Muitas vezes, não é? Agora, quem quer cargo de confiança, quem quer ascender na carreira, não pode dizer sim para todo mundo. Segundo erro, terceirizar responsabilidades. Nem vou gastar muito tempo com isso. O erro é sempre seu. Nossa, mas eu contratei um designer e acredito, o designer sumiu. E como é que você resolveu? Em 24 horas. Puta, não resolvi, né? Esperei ele voltar, mas ele não voltou. E agora ele tá dizendo que tá... Não, cara, o erro é seu. Assume rapidamente, não terceiriza nada. Diz que como você identificou o problema, como você resolveu o problema e qual foi o prejuízo causado e como esse prejuízo será amenizado. E segue a vida. É isso que um gestor faz. Às vezes você cometerá erros que não serão perdoados com tanta facilidade, e às vezes não. Às vezes o cara vai até... Puta, legal, cara, que você identificou o problema e já resolveu, né? Obrigado, me dá um parecer aí depois que tá sexta-feira, 5 horas, tô indo embora. Terceiro erro, relatar problemas ao invés de diagnosticar a solução. Esse erro é muito comum e, assim, nós somos educados para isso, né? Desde cedo. Quando você identifica que as redes sociais da empresa são ruins, você não chega no seu chefe e diz assim, chefe, nossa, nossas redes sociais são bem paradas, né?
Só relatou um problema. O diagnóstico da solução é justamente tudo isso que nós estamos falando até agora. Você vai encontrando situações de limitação, de gargalo, de sobrecarga dentro da sua empresa e você só apresenta essas limitações, esses gargalos, com uma solução já montada. Você já aparece e fala, olha, chefe, nós temos um problema aqui, né? A nossa franquia lá de Belo Horizonte, nós temos um problema de ingerência grande, né? Com o nosso franqueado, ele está causando problemas, ele está vendendo fora da marca. Isso aqui é um problema, hein? Eu não deixaria, hein? Eu agiria, hein? Eu chamaria o advogado, hein? É só um problema, é só um problema, é só um problema. Olha, eu estou percebendo que o nosso franqueado de Belo Horizonte, ele está nos causando problema de novo, ele está vendendo fora do menu estabelecido. A minha sugestão é que a gente entre em contato com ele. Eu escrevi aqui um modelo de e-mail, pode dar uma olhada, ó, onde nós estamos notificando ele extrajudicialmente, nós estamos documentando essa notificação. Eu vou mandar uma cópia para o advogado também. Se você quiser me fornecer o e-mail dele. Só o ato de você já ter escrito isso já é um puta presente, porque ninguém gosta de escrever. A partir desse momento eu posso telefonar, eu posso falar em nome da empresa. Ninguém quer ligar e falar em nome da empresa. Todo mundo quer empurrar um pro outro. Você vai fazer duas coisas que todo mundo odeia. Falar no telefone e digitar e-mail. Eu posso ligar para ele e anunciar que a gente tá mandando esse e-mail, pedindo para ele confirmar o recebimento. Tudo bem se ele for grosso, eu tô aqui para isso. Eu não me importo com cara feia, não. Você está demonstrando segurança sobre um monte de situações humanas que as pessoas odeiam, querem fugir. Se tem um cliente bravo, se tem um franqueado que grita, todo mundo quer correr. De repente você quer vir para cima do cara. Mais valor para você. Olha, se ele continuar, aí sim eu recomendo que a gente entre em contato com os nossos advogados. Cara, diagnostica a situação, chega com ela resolvida. Mais uma situação que teu chefe falou assim, puta, legal, pode tocar. Mais uma responsabilidade que você fez. Mais um problema que você resolveu. Mais uma vez que teu chefe, quando chegou em casa, olhou pra mulher e falou assim, nossa, você não sabe o Pedro. Eu resolvi uma puta situação agora com aquele franqueado filha da puta lá de Belo Horizonte. Não, mas foi certinho. E a mulher fala, nossa, o Pedro é tão bom, né? Fala, é isso. De repente o cara tá falando de você dentro da casa dele, pra mulher dele, na hora do jantar, no momento mais íntimo possível. Quarto erro é demonstrar ser uma ausência de ameaça. Esse erro é meio polêmico, eu preciso explicar com um pouquinho de calma. Existe uma correta medida que você deve jogar, na minha opinião, para que você possa parecer para o seu chefe que você é bom o suficiente para receber propostas de trabalho de empresas que estão concorrendo com ele. Mas não é bom que você aparente que você pode ir embora o tempo todo. Você deve cuidar para poucas vezes durante o ano demonstrar que pessoas te sondaram, mas que você é 100% fiel à empresa. Você não deve fazer promessas, senão você se enrola. Ah, você quebrou sua palavra, você prometeu que nunca aceitaria. Não tem promessas, eu sou um profissional. Eu não sou seu amigo, eu sou um profissional. Mas eu estou 100% satisfeito com o trabalho que eu estou desenvolvendo na empresa, porque o trabalho que eu estou desenvolvendo é o mais importante. É o que eu quero adicionar à minha história. Porque você consegue pedir mais equipe, você consegue pedir mais responsabilidades, você não quer só o salário. Inclusive, é nessa hora que você fala pro teu superior que, cara, eu nem olhei o salário, na verdade eu achei bem interessante o desafio que eles queriam me dar. Porque eles me dariam uma equipe 3 vezes a que eu tenho para resolver um problemão que eles têm lá. E que eu sei que daria um monte de dinheiro. Nessa hora ele fala, puta merda, o que esse cara tá falando? Não é salário. Nem olhei qual era o salário deles. Mas o desafio é legal. Por quê? Para que você não seja removido de condições de liderança. Para que você reforce sempre que você quer o desafio. Mas você percebe que isso é bem diferente de só ter um emprego? Mas você vai ganhar bem diferente também. Pouco a pouco. É claro que existem empresas que te dão mais verticalidade e empresas que te dão menos. Mas até mesmo empresas muito pequenas, como um restaurante por quilo, você consegue aplicar tudo isso. Até que você se torna gerente do restaurante, até que você pisca o olho, 2 anos depois você está abrindo e fechando o restaurante. Você está recebendo 9 pau numa cidade do interior, não tão pequena, mas razoável, porque você está tocando todo mundo ali.
Imagine a hora que você, que trabalha num restaurante por quilo, virar para o teu chefe e falar assim: chefe, sabe o que está me preocupando? Nós temos aí 4 funcionários que estão totalmente desenquadrados contabilmente. Olha que loucura. Cara, os meninos estão recebendo aí por diária, dinheiro na mão. Eles não estão registrados, eles não são nada. Tem um riscozinho jurídico nisso daí. Vamos fazer uns comprovantes para ele? Vamos entrar em contato. Eu encontrei um contador aqui que pode fazer uma reuniãozinha com a gente. Vamos para cima, vamos conversar com ele, vamos entender nossos riscos. Caramba, ninguém espera isso nunca de ninguém. Ninguém se espera nunca de... Esses gerentes não existem mais. Ou nunca existiram, talvez, sempre foram muito raros. E eles vão ascendendo rapidamente. E assim que você vê um balconista virar o dono da loja. Então, ponto 4 é demonstrar sua ausência de ameaças. Tem que mostrar para o cara que existe um estado constante de desejo por mais desafios, mas que você está satisfeito ali. Isso faz o seu chefe pensar sempre com frio na espinha. Puta, esse cara pode ir embora no meio de dezembro, perto do Natal. Esse cara pode ir embora quando a gente está montando equipe em março, para abrir o ano, depois do carnaval. Porque esse sentimento ele é resgatado quando você vai pedir aumento, por exemplo. Quando você vai pedir mais equipe, mais time. E você lembra que você quer mais equipe, mais time, mais problema para resolver? Porque é isso que garante que você aumenta salário. Não é só porque você... eu sou um tarado por resolver problema e gerir pessoas. Não, é porque você sabe que quanto mais problemas e quanto mais pessoas você estiver gerindo, mais dinheiro você ganha, mais poder de barganha você tem para ganhar mais dinheiro. Eu coloco aqui, chegou a hora de negociar o próprio salário. A partir desse momento, quando você chegar a essa altura, existem 4 passozinhos que vão te ajudar a negociar o próprio salário. Você demonstra as entregas, soluções e responsabilidades que você assumiu nos últimos 6 meses. Você mostra que você montou uma equipe, que você conseguiu estruturar as entregas, que você resolveu aquele gargalo que você apontou. Que em nenhum momento você pediu mais dinheiro, mas que agora você está tão comprometido nisso tudo que você acha que é inevitável que você receba parte do valor que você já gerou. Segundo ponto, criar a big picture para o próximo ano. Se você decide apresentar uma proposta de salário, de aumento de salário para si mesmo, né? É muito louco como a gente pensa, né? Você não está pedindo aumento. Olha, chefe, eu estou te dando uma proposta de aumento de salário aqui para mim. Você vai entender que eu vou ter muito mais possibilidades de expandir a equipe e tratar mais problemas. É muito louco. É um pensamento bem diferente mesmo. E talvez por isso essas pessoas acabem virando empreendedoras também. Né? Mas tem muita mulher, assim, que é incrivelmente competente, mas que ela não quer empreender. Ela tá bem na empresa. É bem interessante, assim, as mulheres tendem a ser mais conservadoras. E são braços direitos incríveis, né? Tem mulher que sai para arrebento mesmo. Tem mulher CEO do Nubank, né? Então, é uma postura diferente que traz muito destaque dentro da empresa. Como é que você cria a big picture? Que é justamente antes de pedir, quando você pede o aumento, é que você mostra para o seu chefe tudo que você vai poder fazer pelos próximos 6 ou 12 meses. A percepção é diluir essa sensação de que você está pedindo mais dinheiro numa imensidão de novos projetos. E talvez o ponto mais interessante, aí eu estou jogando um pouco de copywriting, né? É que nessas negociações de salário, você consegue de maneira bem sutil, nada vulgar, nada sacana, fazer o seu chefe perceber que existem outras empresas no mercado que talvez estejam interessadas em você, do tipo, você vende toda aquela big picture e fala, chefe, lembra quão importante é o desafio para mim? Eu estou disposto a resolver essas grandes questões no nosso mercado. E tem muito lugar precisando dessas soluções, mas eu estou plenamente satisfeito aqui. Apesar de nós sabermos que tem um monte de gente precisando aumentar a equipe, eles não têm o que a gente tem, vamos para cima, eu tô aqui para isso. Eu vou fazer isso. Criar essa ideia na cabeça do cara. Terceiro ponto, criar um sistema de metas e entregas antes do próximo pedido. Você já começa no seu pedido de aumento a criar as condições para o seu próximo pedido de aumento. Que se tudo der certo vai ser sempre anual, 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 anual.
E nessa hora que tem muita gente que fala assim, ah, mas o Ícaro tá sonhando, meu chefe nunca me daria um aumento todo ano. Você não sabe gerar valor o suficiente, porque se ele é um chefe tosco, se ele é um gestor, um diretor tosco, se você for bom bastante, você vira chefe dele. Número 4, vincular a entrega das metas ao pagamento do salário. Olha, chefe, esse big picture vai acontecer, mas eu preciso do aumento para isso. Esses projetos todos serão implementados no ano que vem, mas eu preciso do aumento para isso. Eu não posso assumir todo esse risco, eu não posso assumir essa equipe toda, eu não posso assumir todo esse volume de trabalho, de estudo, de atualização, de deslocamento, se eu não tiver salário também. Eu quero um monte de coisas, mas o salário é o que materializa o tanto que eu estou gerando dinheiro aqui na empresa. O ponto 9 é um ponto muito importante. Eu quero que vocês entendam que vocês não estão pedindo mais dinheiro para o chefe de vocês. Vocês estão se pagando. Cada real que você recebe é apenas uma fração do real que você gerou para a empresa. E isso é sempre o melhor matador de desculpas, porque quando você fala para o seu chefe, eu preciso de aumento, a primeira coisa que ele responde de maneira preguiçosa, sem nem pensar, ah, nós não temos verba, nós não temos dinheiro. Como não? Eu gerei mais de 4 milhões de reais nos últimos 12 meses. Como não? Eu trouxe aqui mais 500 clientes de contato via WhatsApp. Pô, quantos não gerou? Quantos não foram fechados? Nem tínhamos canal de Telegram e agora nós temos aí 7 mil e a gente está sempre em contato com as pessoas. Nós estamos no Google, ó, só aqui no gerenciador de anúncios do Google, eu tô vendo que a gente fechou 160 pedidos esse mês. Da minha parte, não é que nós estamos sem receita, eu estou até gerando bastante receita. Acima do que eu disse que eu geraria. Então, não entendo porque nós estamos sem receita em outras áreas impede que eu receba um aumento. Você tem que entender o conceito de me pagando. Não é um favor que ele está te fazendo. Você está fazendo um favor de gerar receita antes de receber. Esse é o seu favor. Você que está gerando favor de verdade. E por fim, preparando uma oferta de sociedade. Essa é uma aula que talvez eu crie separadamente, não tenho certeza se eu vou criar. Esse é um momento de muita reflexão. É quando você percebe que a empresa é promissora, é quando você percebe que tem muita coisa para se fazer ali, é quando você percebe que a empresa, você gostaria de ser sócio dela, dono dela, você já está montando equipe, assumindo riscos, recebendo variável. O destino de todo funcionário de destaque é se tornar dono da empresa que ele trabalha, mesmo que seja minoritariamente. Você pega, por exemplo, pessoas como a Betina, se tornaram sócias da Empíricos, não é? Porque o destino de qualquer funcionário de destaque é esse. Ele é tão importante que ele consegue sim pleitear uma sociedade. É que as pessoas acham que sócio é 50%, mas você pode ter 6, 7, 8, 9, 10%. Você pode ter 50% de uma próxima loja, de uma nova franquia. Você pode ser um franqueado. Quantos franqueados de Casa do Pão de Queijo não começaram como funcionários lá dentro? Quando você consegue imortalizar todos esses conceitos, e precisa de tempo para isso. É que eu falo em 1 hora o que demorou 10 anos, 15 anos para se desenvolver em mim, mas quando você consegue imortalizar tudo isso na sua cabeça, você percebe que você é tudo, menos um funcionário dentro dessa empresa. Eu gosto muito dessa frase, o destino de todo funcionário de destaque é ser dono da empresa que ele trabalha. Eu acho que aqueles que estão dispostos a isso não vão encontrar concorrência o suficiente para impedi-los de crescer.